Hoje nós vamos ter o privilégio de fazer uma reflexão sobre algo maravilhoso em nossas vidas. Algo maravilhoso em nossas vidas. Mas antes de começar a entrar exatamente no tema, eu gostaria de comentar algumas coisinhas. Primeiramente, eu devo confessar que, assim como de manhã eu comentei, quando já fazem algumas semanas, o senhor tocou a respeito de algum tema que eu acredito que eu deveria compartilhar com a igreja, eu questionei se realmente eu seria talvez a pessoa melhor a ministrar esse tema. Não por sabedoria humana ou até mesmo por conhecimento teológico, mas por questão de relacionamento. Eu acredito que esse tema em especial é um tema que a pessoa, eu achava, que deveria ser uma pessoa que tivesse muito relacionamento com Deus, um homem que tivesse, uma mulher que tivesse bastante relacionamento com Deus. Eu sei, aqui nessa casa há pessoas que têm um relacionamento muito profundo, pelo menos penso que tem um relacionamento muito profundo com o Senhor. Mas o Senhor aprova que eu viesse a falar disso, eu viesse a falar desse tema, e eu não sei porquê, mas Ele escolheu isso, então assim vai ser. Ele quer que eu fale sobre esse tema. Antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, eu queria que você pensasse um pouquinho. Eu estive, há uma semana mais ou menos, conversando com o pastor Alberto, eu estive na casa dele, e nós estivemos fazendo uma reflexão, e como é gostoso falar de Deus, né? Não sei quanto a você, quando a gente está assim em comunhão com os irmãos, a gente começa a falar de Deus, começa a falar das coisas que Deus tem feito, das maravilhas que Deus faz em nossas vidas, e como é gostoso e edificante isso. Você passa às vezes 1 hora, passa 2 horas, e o tempo passa tão rápido, e você sai leve, gostoso, sabe? Sai renovado, sai transformado. Então encorajo sempre você a estar conversando sobre as coisas de Deus na sua família, dentro da sua casa, com seus amigos, com os irmãos. Sempre esteja fazendo isso. Isso renova você, isso enche você do Espírito de Deus. E isso é muito bom para o nosso coração. Então encorajo você a sempre fazer isso. E naquela oportunidade nós fizemos algumas reflexões, e eu vou abrir com você essa reflexão rapidamente. Eu queria que você não respondesse, por favor, não responda, apenas para você, tá certo? Para o seu interior. Não quero que você faça gesto, não quero que você faça sinal, não quero que você faça nada, tá certo? Apenas responda para você mesmo uma pergunta bem simples. Em média, quantas vezes você peca? De quanto tempo você peca? Por favor, não responda para mim, mas para você mesmo. Talvez alguns possam dizer, puxa, eu peco 1 vez por ano. Glória a Deus, pode ser. 1 vez por ano, eu, em média, dou uma bobeada e acabo pecando. Ok. Talvez você fale, 1 vez por mês, pastor, 1 vez por mês. Olha, eu peco 1 vez por mês. Talvez, pastor, está certo, eu peco toda semana, eu peco pelo menos 1 vez toda semana. E talvez você chegue à conclusão que você peque até mais de 1 vez por dia. Mais 1 vez por dia. Se isso for verdade, se nós pecamos 1 vez por dia, quantas vezes você peca num ano? 365 vezes. Jesus. Se for 1 vez por dia. E talvez peque mais, né? Nós somos reincidentes no pecado, caímos sempre na mesma falha. Quando olhamos para nós mesmos, a nossa própria condição, a gente fica mesmo assustado. Não sei quanto a você, mas às vezes, quando eu faço essa conta, eu começo a ficar assustado. Eu começo realmente a enxergar que merecedor do céu eu não sou. Se avaliar apenas pelas minhas coisas, pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, eu não sou. Eu não sei quanto a você, mas eu não sou. Dou graças a Deus, porque dia após dia, as misericórdias do Senhor se renovam. E quando nós nos apresentamos diante dEle, reconhecendo a nossa condição, o Senhor nos perdoa. Ele perdoa. Se você reconhecer a sua condição, se humilhar diante dEle e falar, Senhor, olha, eu errei assim, Ele nos perdoa. Agora uma coisa que é triste acontece. Se nós percebermos isso, se mantermos esse padrão de pecarmos 1 vez por dia, a nossa vida inteira
considerando assim que até os 10 anos não conta, não vale, ou acima de 10 anos já começa a contar, e eu não sei exatamente que data que é isso, mas nós vamos ter pecado mais de 20.000 vezes. Mais de 20.000 vezes. Sabe, meu irmão, eu estou falando isso e não estou falando, por favor, de forma alguma, para que você comece a ficar pesado, para que você comece a, oh Deus, eu não estou falando isso. A mensagem não é exatamente sobre isso. O foco não é esse. Eu estou falando isso para que você possa identificar um padrão que nós temos em nossas vidas. E esse padrão não pode se perdurar para sempre, porque pecado, meu irmão, apesar de sermos perdoados, traz consequências para nós mesmos, traz consequências para quem está à nossa volta, porque quando pecamos, sofremos, e quem nos ama, sente isso também. A sua mãe ama você, e quando você está triste, ela sofre também. Todos ao nosso redor sofrem também. E nós, muitas vezes, levamos consequências para a nossa vida, e Deus não quer isso para você. Deus não quer que você sofra consequências disso. Dificuldades, às vezes, limitações. Deus não quer que você fique limitado a exercer a obra dele. Porque quando estamos em pecado constante, isso limita a operação de Deus através das nossas vidas, isso limita o agir de Deus. Deus quer que esse padrão constante vá caindo, vai caindo após dia após dia. Isso precisa cair, meu irmão. Esse padrão precisa caindo para que Deus comece a se manifestar em nós. Para que Deus comece a se manifestar em nós. Precisamos disso dia após dia. Dia após dia. Não fique contente, não fique satisfeito, meu irmão, em ano após ano continuar da mesma forma. Até tem é antigo isso, né? Os mais jovens não sabem, a gente chama de crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, você não precisa disso. Você não precisa viver dessa forma. Você pode vencer o pecado. Mas pastor, como é que eu venço o pecado? E esse é o tema da mensagem. Glória a Deus. Essa só foi a introdução. Sabe que todo estudo que eu vou aqui ministrar é um estudo, na verdade. Ele tem como foco deixar bem claro para você que não adianta, meu irmão, você querer lutar contra o pecado pela sua própria força. Eu sei que Deus colocou para você a opção. Você tem o livre-arbítrio. E a opção que você tem que tomar é uma, que nós vamos ver aqui. Porque até você pode ter padrões que você tenta eliminar da sua vida. Não, olha, eu venci isso, eu vou vencer isso. E vai lá e luta. Não quero esse padrão na minha vida de pecado. Eu não quero mais mentir. Talvez há um texto de mentir. Dizem que em média uma pessoa comum mente 3 vezes por dia. Não sei se é verdade isso. Já ouvi esse tipo de comentário. Mas eu não quero esse padrão na minha vida. Eu não quero sequer uma mentira por semana. Eu não quero esse padrão na minha vida. E como vencer esse pecado? Como vencer esse padrão? Se você tentar pela sua própria força controlar esse tipo de coisa, eu digo para você, até você consegue 1 dia, 2 dias, talvez 1 mês, 2 meses, mas em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, aquilo volta e se manifesta novamente. Existe uma forma assim de nós vencermos o pecado. E vamos ver que não é nem por nós mesmos. Por gentileza, se puder colocar-se de pé, se possível, tá? Eu sempre falo que é melhor você, em reverência à palavra de Deus, nós ficamos em pé, é melhor você ficar sentado com o coração de pé, em reverência, né? Do que você de pé com o coração sentado, o coração não referencial da palavra de Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vamos ler o versículo 13. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito. Desculpa, eu vou ler de volta aqui, ó. A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Amado Deus, nós viemos aqui, Pai, nessa tarde, Pai, meditar sobre as Tuas coisas. Ó Senhor Deus, eu não tenho nada a oferecer ao meu irmão, eu não tenho nada, Pai, para ele, mas Tu tens todas as coisas, Pai. Tu
Tu tem toda a boa dádiva, Pai. Tu tem todo ensinamento, Senhor Deus. Eu te peço, meu Deus, ensina-nos. Mesmo aquilo que não for falado, mesmo aquilo que não for dito, eu quero te pedir, ensina-nos, Pai. Revela-te a nós, meu Deus, revela-te a nós. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a encontrar a verdade que é Cristo Jesus. Oh, Senhor Deus, ajuda o meu irmão nessa caminhada, meu Deus, ajuda ele a entender da palavra, Pai, a entender os teus mistérios, Pai. Eu te peço, ajuda-nos como igreja, Pai, a meditar sobre as tuas coisas, dia após dia, como foi dito, conversar constantemente sobre as tuas coisas com nossos entes queridos, para que possamos ser transformados dia após dia pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Pode sentar, meu. Glória a Deus. E nós vamos meditar um pouquinho sobre algumas coisas aí. Falei no começo que a preocupação sobre o pecado, né? Que nós precisamos vencer o pecado, vencer alguns padrões em nossas vidas. E comentei rapidamente que você, amado irmão, nós de uma forma geral não temos como vencer isso no nosso própria força, no nosso próprio braço, no nosso próprio intento. Vamos tentar olhar sobre a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, exatamente o que quer dizer isso. O estudo de hoje, meu irmão, é sobre o Espírito Santo de Deus, como foi lido em 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 13, né? Sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos tentar enfatizar isso. É interessante que nós, como cristãos, sempre damos tanta ênfase a Deus, tanta ênfase a Jesus pelo que Ele fez, mas muitas vezes em nosso dia a dia nós negligenciamos o poder do Espírito Santo. E nós vamos ver que Ele é o nosso aliado do dia a dia. Ele é que está junto com você dia a dia. E é importante nós entendermos os atributos, nós entendemos aí alguns segredos a respeito do Espírito Santo para que nós possamos conviver a nossa vida aí como cristãos, andarmos como cristãos genuínos. Esse é o propósito aí. Bom, primeiramente, eu acredito que todos saibam que o Espírito Santo então faz parte da Trindade e Ele é a terceira pessoa divina, né, da divindade. Ele também tem personalidade. Ele sente, por isso que é chamado inclusive de personalidade. Ele sente, tem juízo, ele tem mente, pensa, ele apraz de algumas coisas, tem conhecimento, emoções e várias outras coisas. Quero dizer para você que o Espírito Santo, a operação do Espírito Santo é mais do que meramente a gente ficar aqui na igreja chorando quando é um hino bonito, quando tem um grupo bacana, muito ungido, e a gente vem aqui e chora e se derrama. A operação do Espírito Santo é muito mais do que isso, é muito mais do que nós falarmos em línguas também. Eu digo para você que a operação principal do Espírito Santo se dá principalmente quando a gente sai da porta da igreja para fora. Quando a gente está vivendo lá no mundo, quando a gente está vivendo com as pessoas, com quem nós trabalhamos, com o nosso vizinho, com nossos amigos, como a pastora Márcia falou, convivendo com aquelas pessoas que às vezes não gostam da gente, ou até a gente talvez tenha alguma diferença. O Espírito Santo trabalha a nossa vida, porque nós somos cristãos. E é interessante que uma das atribuições do Espírito Santo é para que nós possamos conhecer as verdades de Deus, conhecer o próprio Deus, conhecer as verdades de Deus, e também nos dá poder. O Espírito Santo nos dá poder. Vamos ver o que significa isso. Nós podemos encontrar a referência do Espírito Santo desde Gênesis até o Apocalipse. De ponta a ponta na Bíblia nós podemos encontrar a ação do Espírito Santo. Mas de uma forma geral, nós vamos ater, e até eu passei para vocês isso, nós vamos ater apenas ao Novo Testamento. Vamos ver a ação do Espírito Santo a partir do momento do nascimento de Cristo, até um pouco antes do nascimento de Cristo. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo, inclusive sobre a própria vida do Senhor Jesus. E daí vamos tirar um paralelo sobre a nossa própria vida, a atuação do Espírito Santo em nossa própria vida. Bom, primeiramente vamos comentar algumas coisinhas a respeito do Espírito Santo e Jesus. Espero que todos saibam que Jesus, Ele é Deus e Ele também foi homem. É bom destacar que Ele foi homem, agiu como homem, e é importante que Ele agisse, Ele fosse totalmente homem, tivesse todas as atribuições de homem, tivesse todas as emoções, passasse por todas as dificuldades que nós homens passamos, para que Ele pudesse, o sacrifício que Ele tivesse, fosse perfeito. Então, Jesus, Ele sim, Ele foi homem aqui na terra. Ele foi homem aqui na terra. É claro que Ele também é Deus, mas de uma forma geral eu quero destacar para você que o Espírito Santo,
quando nós olhamos sobre a ótica da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, teve muito mais a ver o relacionamento, ou teve muito mais atuação com Jesus homem do que com Jesus Deus. Jesus Deus é. A gente fala qualquer coisa que a gente adiciona, a gente limita. Mas Jesus Deus Ele é Deus. Ele é Deus. Mas o Espírito Santo, ele teve muito mais atuação a respeito, nós vamos ver aqui, durante o ministério de Jesus, como Jesus homem, com a atuação na verdade de Jesus homem. Vamos ver o que acontece a respeito disso. Sabe que nós, quando conhecemos a Deus, nos é aberta uma coisa. De uma forma geral, quando o homem pecou, ele perdeu o relacionamento com Deus, ok? A partir desse momento ele foi expulso do jardim e não teve mais acesso a Deus. E como o homem poderia se encontrar novamente com Deus? Como o homem poderia se encontrar novamente com Deus? Eu digo para você, meu irmão, que de forma alguma o homem poderia se encontrar com Deus, com sua própria força, com seu próprio braço. O homem não tem a condição de agora eu quero encontrar a Deus. E vai lá e acha Deus em qualquer lugar. Tudo que nós conhecemos de Deus é porque Ele se revelou a nós. E é interessante que a maior forma para nós conhecermos a Deus é através de Jesus Cristo. Nós conhecemos realmente Deus como é através de Jesus Cristo. E mais ainda, como é que nós conhecemos então a Jesus Cristo? Através do Espírito dele. A palavra de Deus, nós vamos ver ainda, a palavra de Deus é bem clara em dizer que nós conhecemos a Deus através de Jesus, e nós conhecemos a Jesus pelo mover do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que testifica a verdade, Jesus. É Ele que testifica. Então perceba que interessante, né? Eu achei tão bonitinho porque como se fosse uma cadeia de revelações, né? É uma cadeia de revelações, ou seja, nós chegamos a Deus através de Cristo e nós chegamos a Cristo através do Espírito de Deus. Achei bem bonitinho isso. Bom, primeiramente, a primeira atuação que eu gostaria de mencionar do Espírito Santo a respeito da vida de Cristo é quando ele foi gerado, Jesus homem. Jesus homem. É bom dizer que, na verdade, não foi uma personalidade nova que surgiu. Foi, na verdade, a atribuição de carne, de ser humano, a característica humana a Cristo, porque ele já existia desde antes. Por gentileza, Jaqueline, você que já está com o microfone, por gentileza, você pode ler ali primeiro Lucas 1,35? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Glória a Deus, veja ali, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo estava atuando de forma enfática, estava ali atuando, mesmo na concepção de Jesus Cristo, um homem. Estava ali, ele estava ali. Também o Espírito Santo, interessante que ele leva Jesus ao deserto para ser tentado. Logo após ele descer sobre ele, o Espírito Santo, ele é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Pode ler ali, por favor? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que interessante. Não foi a circunstância da vida, não foi o diabo que pegou e armou lá para Jesus vir para ser tentado por ele. Foi o próprio Espírito do Senhor, Espírito Santo, que conduziu Jesus para ser tentado. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você é uma lição que nós podemos tomar como cristãos. Quando nós estamos em pecado, não significa que nós estamos apartados de Deus. Podemos reparar por isso. Quando estamos em tribulação, quando estamos em tentado, não significa que você está desamparado de Deus, está longe de Deus. Outra coisa interessante é que a teologia, os grandes teólogos, eles defendem que o Espírito de Deus estava com Cristo, e estava com Cristo inclusive no deserto. Não foi o Espírito Santo que apenas levou lá e deixou Jesus lá e largou ele do jeito que estava. Jesus estava com o Espírito Santo. E o Espírito Santo conduziu Jesus durante todo o processo da tentação. Durante todo o momento da tentação, o Espírito Santo estava ali, junto com ele. O Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus. Ungiu o Senhor Jesus. Vamos ver ainda isso aqui. Pode ler ali, está errado, Jaqueline. Está João 14:2, na verdade é João 14:12, né? Pode ler, por gentileza. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E maiores fará, e maiores fará. Se
Veja, talvez você possa pensar assim, não, mas Jesus venceu as tentações porque ele era Deus. Ele era Deus. Só que se fosse simplesmente assim, por que Jesus falou, sede santos como eu sou santo? Seria totalmente injusto ele falar isso, porque ele é Deus, ele está lá, eu estou aqui. Quando ele estava na terra, ele se sujeitou às mesmas coisas, os mesmos desejos de nós. E o que impulsionou através desse todo esse processo foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o mesmo que está com você. É o mesmo que está aqui na igreja. Mais do que na igreja, está aqui, ó, dentro de você. É o mesmo Espírito Santo que te fortalece, que te alimenta. E como a Jaqueline falou, até coisas maiores você poderá fazer. Por quê? Não porque você é forte, não porque você é bonito, inteligente, não porque você lê muito a palavra, mas principalmente porque o Espírito de Deus está com você. Você entende isso? Nós podemos fazer coisas maiores ainda. Deus nos colocou isso. Pode ler novamente esse versículo, Jaqueline, por gentileza? Desculpe, você está se preparando para o próximo aí, mas glória a Deus. João 14, 12. Presta bastante atenção no que ele fala. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai. Nós vamos ver daqui a pouco que quando ele vai para junto do Pai, ele dá para a gente um grande presente. Um grande presente. Sabe que Jesus foi ungido para o seu ministério. Pouco antes de ser tentado, ali em Mateus 13, 16, 17, algo maravilhoso aconteceu. Por favor, Fabrício. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A partir daí o ministério de Jesus começou. Ele começou a trabalhar. Na verdade, o ministério de Jesus começou sempre, mas a atuação mesmo, eficaz de Jesus homem dentro do seu ministério, aconteceu a partir daí do Espírito Santo. Lembra Pedro, que negou a Cristo? A partir do Pentecostes, ele não era mais reconhecido assim. Ele era um homem de autoridade, um homem que agia conforme a vontade de Deus, porque agia sobre ele o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe que quando Jesus foi ungido, ele foi qualificado para várias coisas, e essa unção, meu irmão, está para você, está para todos nós. Primeiro, ele foi ungido para a pregação. Veja ali então Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Proclamar, desculpa, Jaqueline, proclamar. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, está escrito ali. Ainda em Atos 10:38, a respeito de cura. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito do Senhor ungiu. Ainda expulsando demônios, Mateus 12:28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Glória a Deus, glória a Deus. É interessante que o próprio Senhor Jesus tinha consciência disso, tinha consciência dessa condição. Leia apenas Lucas 4,17, Isaías não precisa ler, Lucas 4,17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Lucas? Pode continuar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Veja, o próprio Senhor, ele tinha consciência disso e narrava isso. E esse incidente foi bem interessante, que causou muita, como falam, muvuca, muito agito, né? Porque ele disse que era o grande eu sou. Muito bem. Então veja, nós vimos aí que o Espírito do Senhor, ele estava trabalhando diretamente com Deus. A atuação, na verdade, de Jesus, homem na terra, tem todo o poder, toda a influência do Espírito de Deus.
Por isso que é tão importante que nós atentarmos para a nossa vida isso. Mas o Espírito de Deus também manifesta para a igreja. Manifesta a igreja. Vamos ali em Atos 1:2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Glória a Deus. Dado mandamento aos apóstolos por intermédio de quem? Sabe que esse versículo é muito lindo, porque nós vemos aqui nitidamente que o Senhor, através do Espírito, dava mandamentos aos apóstolos. E esse mesmo Espírito é o que convence-nos hoje, é o que opera em nós hoje. Ou seja, quando hoje nós damos ouvido ao Espírito, nós estamos dando ouvidos a Jesus. Jesus não está aqui conosco na forma carnal ainda, mas ainda assim nós podemos ouvir a Ele através do próprio Espírito de Deus. Você está entendendo até aqui o momento, meu irmão? Está conseguindo entender? Está complicado? Glória a Deus, glória a Deus. E interessante que, o que foi o máximo que Jesus fez por nós? A salvação. Acho que não tem o que questionar, né? A salvação. O sacrifício de Cristo nos trouxe salvação. Foi o maior presente que Jesus podia ter feito por nós. Mas o segundo presente que Ele nos dá, o segundo maior presente que Ele nos dá, vamos ver aqui que bacana, olha só. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus, quando vai ao Pai, nós já vimos ali, Ele nos dá um presente. Obrigado, Franklin. Ele nos dá um presente que não tem preço. E não é propaganda da TV lá não, né? Não tem preço, não tem preço. Um presente em que nós, muitas vezes como cristãos, temos negligenciado. Um presente que nós temos falado, que lindo, ótimo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo move em nós aqui quando estamos na igreja, ok, que lindo e maravilhoso, quando estamos cantando, estamos chorando, estamos pulando, estamos se estribuchando, e para por aí. Não, meu irmão. Esse presente que Ele nos dá, não nos deixa órfãos durante esse período, né? Esse presente que Ele nos dá, nos deixa passar durante toda a vida aqui na terra, sendo movidos e tendo como agir como o próprio Senhor Jesus. É um equívoco muito grande nós como cristãos acharmos que temos a força em nós mesmos, que a gente consegue. Não, deixa Deus, que a gente consegue. Quando criança a gente vê isso aí, né? A criança quando cresce um pouquinho, né? A gente vai lá ajudar ela. Não, deixa que eu vou fazer. Deixa comigo, eu consigo fazer. E nós agimos às vezes assim também com Deus. E quando vamos, às vezes, eu digo às vezes até fazendo o bem. Até fazendo o bem. Nós fazemos às vezes da forma equivocada. Por exemplo, às vezes nós queremos evangelizar, né? Quando a gente tem o primeiro encontro assim, com Deus, a gente está movido assim, nosso coração está cheio do aquele primeiro amor, né? A gente quer que todo mundo compartilhe, experimente disso, né? A gente vai lá e atropela assim, não, você tem que conhecer Jesus, não, se você não conhecer Jesus, você vai para o inferno, não, isso aqui. E muitas vezes a gente faz a obra apenas na força do nosso braço. Eu não posso dizer para você que não tenha valor isso, eu não vou ser louco de dizer isso, mas eu digo para você, é muito infrutífero, é muitas vezes improdutivo isso. Nós podemos ver, por exemplo, leia depois no livro de Atos, capítulo 8, nós podemos ver uma passagem muito bonita, que é a passagem que Filipe vai e interage com o eunuco, o etíope, que ele estava lá lendo o profeta Isaías. Mas, se você for ver ali, quem conduziu o Filipe a encontrar com ele, e ainda depois de encontrar com ele, mandou chegar junto do carro, foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ver aqui a respeito disso, a respeito de força que o Espírito Santo dá. Precisamos ouvir ao Espírito. Precisamos ouvir ao Espírito. O Espírito de Deus fala com você, meu irmão. Vamos ver daqui a pouco como ser cheios do Espírito. Não apenas vamos ver aqui a teoria, mas vamos ver como ser cheios do Espírito. Precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Precisamos.
Veja que interessante, o Espírito Santo, ele é que nasce novamente em nós, quando nós somos nova criatura. Leia ali, por favor, João 3, 5, 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Então muitas vezes nós queremos fazer obras através da carne, obras assim, mas nós precisamos fazer obras através do Espírito. É isso, porque nós somos criaturas do céu. Nós somos, agora não somos mais desse mundo. Nós somos herdeiros de algo muito maior. Então precisamos estar atentos àquilo que o Espírito de Deus quer que façamos. Tem um texto aqui muito bonitinho que eu achei, de Meyer Pearlman. Achei muito bonito esse texto e transcrevi. E eu vou ler na íntegra para vocês, porque eu acho que eu não teria competência de escrever talvez melhor do que isso, talvez fazer uma síntese disso. Então eu peguei na íntegra e vou falar para vocês. Vou ler bem pausado. Com respeito ao entendimento, o não convertido não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus. O não convertido não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus. Com respeito à vontade, ele não pode ficar sujeito à lei de Deus, à vontade de Deus. O não convertido não consegue fazer isso. Com relação à adoração, não pode chamar Jesus de Senhor. Com respeito à prática das coisas, não pode agradar a Deus, o não convertido. Com respeito ao caráter, não pode produzir fruto espiritual. Não pode produzir fruto espiritual, a gente vai ver daqui a pouco isso. Com respeito à fé, não pode receber o Espírito da verdade. Com respeito à fé. Aqui está falando que não pode aquele que não é convertido. Mas aquele que é convertido e tem o Espírito Santo, pode todas essas coisas. Pode todas essas coisas. Glória a Deus. Também gostaria de comentar rapidamente que talvez você tenha ouvido falar sobre o selo da salvação, o selo do cristão. E todos nós temos um selo. Todos nós temos um selo. Assim como em Apocalipse fala da marca da besta, nós como homens e mulheres de Deus estamos selados, possuímos um selo. Apesar de alguns falarem que é o sábado, o selo ou coisa parecida, vamos ver sobre a ótica da Bíblia o que realmente é o selo que está em você, meu irmão. Você é selado, você tem um selo, uma marca específica que te identifica como cristão, como homem e mulher de Deus. Por gentileza, pode ler primeiro ali, Efésios? Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Desculpa, Fabrício, fosse o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glória a Deus. Nós todos temos que ser cheios do Espírito de Deus. Nós somos selados, nós temos o Espírito de Deus em nós. O selo é o próprio Espírito. Sabe que até mesmo talvez você nessa hora esteja pensando: puxa vida, eu vim para a igreja hoje porque, sei lá, eu estava querendo ver os irmãos, eu estava precisando ouvir de Deus, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que nem isso é competência sua. Até o Espírito do Senhor convence para você vir à igreja. Até o Espírito do Senhor traz você. É o Espírito do Senhor que move em nós. Nós somos movidos pelo Espírito de Deus e precisamos ser cheios para que possamos ouvir mais e mais. E Ele fala com você, meu irmão. Eu digo para você, fala. Eu tenho experiências, nós temos experiências, dia após dia, do Espírito de Deus falando conosco, mostrando muito aquém daquilo que está ali. Sabe, tem uma analogia que eu gosto de ver. Certamente você deve ter visto filmes onde aquele soldado está lá, está na batalha, isso, aquilo. Aí ele recebe a ordem para não atacar. Aí ele pensa: mas espera aí, não é assim, o inimigo está ali dando bobeira, o inimigo, eu vou atacar. E ele acaba agindo pensando que é o certo, porque ele recebeu essa comissão de atacar e vencer. Mas na verdade, talvez aquele ataque que ele faça denuncie a posição de todo o seu batalhão,
E aí aquela batalha pode ser perdida. Quando o general fala para ele, não faça isso, não ataque, o general tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo. O nosso general é Cristo. Ele tem uma visão muito mais ampla. E Ele fala conosco através do Santo Espírito. O Espírito de Deus fala conosco. Precisamos não apenas agir impulsivamente, ou apenas pelas circunstâncias do mundo, precisamos agir pelo Espírito. Aleluia. Pode ler também o próximo versículo, em Efésios 4:30? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sobre a respeito de entristecer, daqui a pouco a gente vai falar, mas ali fala, enfatiza, fostes selados com o Espírito Santo. Sabe que o Espírito Santo não atua apenas no momento da nossa conversão, no momento da nossa aceitar a Cristo, da nossa salvação. Ele está presente em toda a nossa vida, do começo ao fim da nossa vida, quando nós temos a nova vida, o Espírito Santo está conosco. Vamos ver aqui, e eu gostaria de dar ênfase bastante. Agora, acho que talvez faça um pouco mais sentido o versículo que eu li no começo. Por gentileza, pode ler novamente aquele versículo que nós lemos no começo, que eu li no começo, que é 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação, meu irmão, nem isso é competência sua. No meio cristão existe uma frasinha que explica bem isso. Ele fala assim: a justificação, que diz respeito à nossa salvação, é o que Deus fez por nós. Ok? Ele fez por nós. Agora, a santificação não é aquilo que você faz por você, ou não é aquilo que você faz por Deus, é aquilo que Deus faz em você. Então, a justificação Ele fez por você, e a santificação Ele faz em você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É um processo. Se você tem identificado padrões de pecado, dia após dia, isso pode ser vencido, meu irmão, mas não pela força do seu próprio braço. Quando nós tentamos vencer o pecado pela força do nosso próprio braço, nós ficamos frustrados. Quantos cristãos talvez você venha conhecer, que estavam na igreja e estavam olhando e até conheciam o padrão de Deus a respeito do pecado, a respeito daquela meta, aquele estabelecido, aquele padrão que Deus colocou para nós, e tem lutado dia após dia para alcançar aquele padrão, mas não conseguem, dia após dia, e percebem que de novo cai, todo dia está caindo. E isso gera, quando a pessoa olha francamente para isso, ela começa a ficar frustrada. E aí vinha a sensação, a nítida sensação de que, puxa, que cristão medíocre que sou. E até pode chegar a situação em que a pessoa olha para si e fala: o céu não é para mim, eu acho que eu não nasci para isso, eu não nasci para ser santo, eu não nasci para alcançar a salvação, eu não mereço isso, Isso pode gerar frustração em nós. Eu quero dizer para você, primeiramente, meu irmão, que fique tranquilo. Eu sei que você tem pecado, porque a palavra me diz isso. Não porque eu entendo, porque eu vou ficar vigiando vocês, mas é porque a palavra diz que não só você, mas eu tenho pecados. Eu sei isso. Mas fique tranquilo, meu irmão. O Espírito do Senhor pode mover diante de você para que você possa crescer em Espírito cada vez mais. Começar a se libertar disso, não pela sua força, mas pelo poder do Espírito. E aí você pode ser um instrumento na mão do Senhor cada dia maior. Dia após dia, você pode fazer isso, mas não por você mesmo. Não seja arrogante, não seja orgulhoso. A respeito do Espírito também, a respeito da santificação, em Romanos 8:5-13. Pode ler, por gentileza, nós temos um tempinho ainda. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificardes a carne pelo Espírito, não por você mesmo, pelo Espírito. Sabe que a atuação do Espírito em nós produz uma transformação. E a transformação nos leva a sermos mais parecidos com alguém. A sermos mais parecidos com alguém. A refletirmos alguém aqui na terra. Pode ler ali, por gentileza? 2 Coríntios 3. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Transformando-os de glória em glória. Sabe, meu irmão, você é transformado de glória em glória à imagem de Cristo aqui na terra. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão, é representar Cristo. Quando as pessoas olharem para nós, elas verem Cristo. Somos embaixadores de Cristo. O Espírito Santo constantemente vem operando em nós, transformando-nos para essa figura. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ainda, o Espírito Santo ele fortalece-nos aí para ter revelações mais profundas a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus. Ele opera em nós e vai transformando, para que nós possamos ter um entendimento mais profundo sobre as coisas de Deus, sobre a revelação de Cristo. Pode ler ali, Efésios? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós podemos ter entendimento e conhecer mais. O Espírito Santo nos permite isso. Conhecer mais, temos mais entendimento e revelação de Deus. Ainda não sei quanto a você, mas durante muito tempo da minha vida, ou durante algumas experiências da minha vida, eu senti, sabe, eu tive a impressão de que boa parte da minha vida eu fui apenas guiado pelas circunstâncias. Sabe, você está assim, de repente, quando você percebe, puxa, mas eu não tinha esses planos dessa minha vida de estar aqui, estou aqui. E às vezes é um problema que surge ali, é uma dificuldade que surge ali, é alguma coisa da família. E quando você vê, você está numa condição que tem a impressão que na verdade você foi levado. E a vida é como um barco assim, sabe, sem o leme. Ele é levado pela correnteza para lá e para cá e fica totalmente perdido e não chega a lugar nenhum. Eu quero dizer para você, meu irmão, que através do Espírito nós podemos ser guiados, sermos conduzidos como flecha na mão do valente, saber exatamente alcançar o alvo, alcançar o objetivo. Ter um objetivo na vida, guiado pelo Espírito de Deus. Pode ler ali, por favor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Glória a Deus. Romanos 8,14. Glória a Deus, guiados. Assim como Filipe, agora há pouco mencionei, né? Ele foi guiado por Deus. Deus fala com a gente. Ele fala assim, aqui sim, aqui não, espere, vá, cuidado, preste atenção. Ele fala, meu irmão. Eu tenho experiência própria disso. Vários irmãos aqui têm experiência disso. Ele fala com a gente. Agora você vai fazer isso, agora você não vai fazer isso. E Ele te ajuda, principalmente a fazer a boa obra do Senhor através da sua vida. E isso é muito gratificante. É muito gratificante. Tudo bem? Glória a Deus, aleluia.
Uma coisa muito importante também é que o Espírito Santo ele é conhecido como o Consolador. Quando a gente fala em Consolador, a primeira coisa que vem na cabeça, no nosso vocabulário assim, é alguém apenas que vem e consola e dá um tapinha nas costas. Ah, tadinho, passa a mão na cabeça, tipo assim, estou fazendo aqui na Jaqueline assim. Ah, tadinha, Jaqueline está triste, isso, aquilo. Mais do que isso, até a Jaqueline falou agora há pouco, de forma muito enfática, o Consolador, na verdade, não apenas nos consola, mas ele dá força para nós. Diante das circunstâncias difíceis da vida, que não vou dizer para você que isso não vai acontecer com você, mas vai acontecer, o Consolador, ele te dá força para vencer nas circunstâncias tristes, na dificuldade da vida. E esse Consolador é o Espírito Santo, por favor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Glória a Deus. E vai fazer você lembrar de tudo o que Ele tem dito. Que lindo, né? Ele também batiza e dá poder. Isso até a gente pode pular porque a gente tem, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Agora, eu queria comentar uma coisinha muito interessante. Eu estava até falando de manhã isso. Há muitos anos atrás, sei lá, uns 15 anos mais ou menos, eu estava aqui na igreja e o pastor Altair, ele pregava nos cultos de quinta-feira. Quem não teve o privilégio de assistir, perdeu, porque era um homem realmente de palavra muito enfática, é aquela que a gente conhece assim como eloquência da convicção. Sabe quando alguém fala com uma forma tão convicta que você fica impactado? O poder de Deus, o Espírito Santo operava através daquele homem, através do que ele falava, era maravilhoso. E eu tive o privilégio uma vez estava meio confuso a respeito de algumas coisas, porque eu tinha conversado com algumas pessoas tinham dito para mim assim, mas puxa vida, Afonso, pensa bem, olha aqui, a Bíblia foi escrita aí há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, boa parte da Bíblia foi escrita. E o Novo Testamento, a partir do nascimento de Cristo ali, começou a ser escrito. Afonso, na verdade, essas coisas aí mudaram. Ele não foi bem exatamente isso. Você não pode pensar que realmente essa é a palavra de Deus. Você não pode pensar, aconteceram mudanças, houve adulteração, talvez você tenha já ouvido falar esse tipo de coisa. E eu cheguei para o pastor Altair e expus isso. Pastor Altair, puxa vida, mas como é que a gente pode ter certeza de que a Bíblia, ela fala o correto? Ela está dizendo a verdade. E sabe como se fosse um soco no estômago? O pastor Altair falou assim de forma simples, assim, objetiva. Ele falou, Afonso, quer saber se um livro é verdade? Você fala com o autor. É verdade. E a Bíblia, meu irmão, quem sabe, ou vamos ter aulas em breve aí sobre muitas coisas, a Bíblia também. A Bíblia foi escrita assim por homens, porém guiados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, a revelação da palavra para nós não pode ser feita por outra, senão pelo Espírito Santo. Ele inspirou homens a escrever isso aqui. Então, quer entender a palavra de Deus, precisa do Espírito Santo. Por isso que sempre quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente sempre enfatiza, tome um tempo, separe um tempo, ore ao Senhor, para que quando você lê a palavra, não seja apenas a palavra que está ali, a tinta no papel, mas seja viva. Sabe quando você abre assim aquele livro bonitinho de criança assim, e sai aquelas figuras bonitas assim para fora? Sabe? Não sei se você já viu aqueles livros assim que você abre assim e sai para fora. A Bíblia, ela pode ser tudo isso. Você abre assim e sai a palavra viva para você. Se torna a convicção para você. Fala para você de uma forma toda especial, através do Espírito de Deus. Muitos homens já leram a Bíblia de ponta a ponta e apenas leram para convicção, para conhecimento, mas não produz transformação. Para ler a Bíblia nós temos alguns requisitos. Um deles é estar submissos ao Espírito, sermos cheios do Espírito. E quando lemos através do Espírito, a palavra é viva, transforma, é verdade, porque é muito mais do que tinta no papel, meu irmão.
É muito mais do que fatos históricos. É Deus falando com você através do Espírito dele. Aleluia. Glória a Deus. Então ele revela a palavra. Pode ler lá, por favor? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo ajuda-nos até mesmo a orar. Pode ler para mim, Fabrício? Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja que coisa, ali está dizendo realmente, em outras palavras, que nem pedir a gente sabe. Quão limitado nós somos, né? Nem pedir a gente sabe. A gente sabe para o nosso deleite, a gente pede para o nosso deleite, a gente pede para tantas coisas fúteis, bobagens, tolices. Quer saber? A gente nem sabe o que a gente quer. Agora, quando movidos pelo Espírito, a gente pode saber aquilo que realmente a gente precisa, aquilo que realmente a gente quer para nossas vidas. Glória a Deus. Ele dá poder para nós evangelizarmos, para nós falarmos de Deus, para nós pregarmos. Por favor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não de palavra de sabedoria, não palavra, sabe, bonita, não poder de convicção aqui do homem, quando vem à frente fica falando blá, 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 usa de, sei lá, neurolinguística, um monte de palavra bonita, eloquência, porque não sei o quê, sabe? Paulo fala ali que a palavra dele, na verdade, é através do Espírito, não através da sabedoria. E Paulo era um homem culto, não podemos negar. Era um homem estudado, era um homem que tinha e podia usar poder de eloquência dele, né? Mas a palavra dele não consistia disso. Consistia de poder do Espírito. Também o Espírito Santo nos concede dons espirituais, não para o nosso deleite, não para o nosso usufruto, não para nós, agora eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo por Deus, ou coisa parecida. Não, eu quero cantar. Não, Ele nos concede dons com o propósito da sua obra. Por favor, Fabrício. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagre, e a outros, profecias, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Perceba que é o Espírito de Deus que dá isso. E dá com qual propósito? Ali nós lemos mesmo no verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando, na minha versão aqui, o bem comum, a edificação, o propósito. O Espírito Santo ainda produz o que nós chamamos de fruto. Nós vemos aí, sempre falam em 9, mas na verdade o fruto do Espírito é um. O amor. Manifesta em diversas formas. O amor de Deus manifesta em diversas formas, em 8 formas. Então, por favor, pode ler ali para mim o fruto. Sabe que esses tempos alguns anos atrás nós tínhamos assim, uma fruteira, e todo mundo chegava, nossa, que bonita a fruta, isso, aquilo. Quando chegava perto percebia que na verdade era de cera, parafina, coisa parecida, né? Sabe que nós muitas vezes produzimos frutos que agimos com frutos, tentamos nossa própria força manifestar algum tipo de fruto que não é genuíno, que não é verdadeiro.
Mas o Espírito Santo do Senhor produz o fruto verdadeiro. Vamos ler ali. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja aí, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ali às vezes é colocado como fé, né? Mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Esse é o fruto, na verdade, do Espírito. Eu achei muito bonitinho, até quando eu compartilhar, eu falei também de manhã. Por que fala fruto do Espírito? Fruto. Por que fala fruto do Espírito? Se voltarmos um pouquinho, o Fabrício pode voltar um pouquinho ali, no verso 19. No verso 19, ele fala um pouquinho antes. Aqui a gente está lendo aí o versículo 22. Mas um pouquinho antes, no verso 19, ele também fala das obras da carne. Ele não fala fruto da carne, ele fala obra da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja que interessante, ele falou em obras. E logo no verso seguinte fala... Mas o fruto do Espírito fruto do Espírito, né? Começa a falar do fruto do Espírito. Eu achei tão bonitinho, porque eu li, na verdade, eu quero compartilhar com vocês, eu li uma interpretação muito bonitinha sobre isso. Fala, de um lado, fala sobre a obra da carne, e do outro lado, sobre o fruto do Espírito. Por que não falou a obra do Espírito e não falou, talvez, ou então falou o fruto da carne? Veja que interessante. A obra... Foi até colocado dessa forma de analogia. A obra, o lugar da obra onde que é? É talvez ali na construção, talvez seja na oficina. Agora o fruto, o lugar dele é no pomar. O fruto, o lugar dele é no jardim. Enquanto que a obra, nós utilizamos, alguns talvez trabalhem com obra, talvez seja engenheiro, coisa parecida, mas a gente usa o quê? Usa pedra, usa metal, usa coisas mortas de uma forma geral. Até mesmo quando vamos usar madeira, nós temos que pegar madeira morta, cortamos da árvore. Utilizamos coisas mortas. Agora, o fruto, quando fala assim, fruto no jardim, tudo isso é vida. Até muitas vezes nós estamos trabalhando ali na obra, né? Na obra, estamos trabalhando. E também podemos trabalhar no jardim ali com fruto. Mas, quem faz crescer, quem faz nascer, quem faz germinar, aquela plantinha, quem faz germinar o fruto é o Espírito de Deus. Por isso, veja que bacana, o fruto, a árvore não tem que fazer aquela força, aí sai aquele fruto, né? Ela não tem que fazer isso, é espontâneo dela, é espontâneo da árvore, ela manifesta isso. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito, porque daí você não tem que ficar, sabe, eu vou fazer isso para manifestar esse fruto, eu não vou. Se torna espontâneo. Deus quer isso para você, que seja algo espontâneo, que não seja uma máscara que a gente coloca, sabe, aquela máscara, até brinco com a minha esposa, né, quando eu vou botar o terno assim, né, botar o disfarce de pastor, não é isso? A gente brinca assim, né, claro que isso não é essa roupa que quer dizer alguma coisa. Mas às vezes a gente coloca uma máscara assim para a gente poder tentar, e a gente tenta se enganar a nós mesmos, tentamos nos enganar a nós mesmos. Tentando, sabe, nos controlar a respeito de determinadas coisas, a respeito de produzir boas coisas. Bondade, benignidade, alegria, paz, fidelidade, mansidão, mas tudo isso, domínio próprio, mas tudo isso, meu irmão, é algo espontâneo. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus. Não somos nós que produzimos isso. Glória a Deus. Meu irmão, por que eu tenho enfatizado tanto isso? Porque, de certa forma, nós temos negligenciado isso em nossas vidas. Eu não sei contar a você, talvez você não. Mas eu parei há algumas semanas e o Espírito do Senhor começou a me incomodar, que eu tenho negligenciado esse tipo de coisa. Preciso eu me encher do Espírito do Senhor. Precisamos nos encher, sermos homens cheios do Espírito de Deus. Precisamos disso, para que possamos produzir coisas realmente de valor para o reino.
possamos ser transformados dia após dia, possamos começar a eliminar esse padrão, possamos ver em nós não a frustração de que dia após dia nós olhamos e vemos que estamos em pecado, dia após dia, e até lutamos e não conseguimos, e começamos até mesmo, quem sabe, perder a fé por causa dessas coisas. Não, meu irmão, nós podemos vencer tudo isso através do Espírito do Senhor. É um presente dado para você, foi dado para você. Foi dado para você. Quero ainda deixar claro, antes de falar exatamente a respeito de como a gente pode ser cheio do Espírito do Senhor, como a gente pode ser cheio do Espírito, algumas coisinhas importantes. A primeira coisa que eu quero destacar a você é que, assim como Ele é uma pessoa, o Espírito Santo tem personalidade, nós, como cristãos, podemos cometer algumas gafes. E provavelmente é isso que talvez impeça o crescimento maior nosso como cristão. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, Efésios 4, 30, 31. Pode ler, por gentileza? E não entristeçais o Espírito. Desculpa, Jaque, o que é mesmo? Eu não ouvi? E não entristeçais Pode continuar. o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Nós entristecemos Ele quando nós freamos a operação dele em nós. Quando nós nos mostramos interessados, não damos valor ao que tem valor. Precisamos aí não entristecer o Espírito. Também coisa mais séria ainda, e vocês, a maioria de vocês provavelmente sabe, em Atos 5:3, fala sobre Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito. É interessante falar, né, como o homem consegue mentir a Deus. Deus sabe o que vamos falar até mesmo antes da palavra vir à nossa boca. Será que o homem pode mentir a Deus? Por favor, Fabrício. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Sabe, a circunstância ali que aconteceu foi que Ananias, ele talvez tenha sido impelido pela emoção, o diabo tomou conta do coração dele, como fala ali o texto, mas ele vendeu uma propriedade, como todos estavam fazendo, ele trouxe ali, e ao invés de declarar o valor certo, ele disse: não, olha, vendi e está aqui, era tanto, mas na verdade ele reteve parte do valor. Sabe que isso, nesse ensinamento, nós tiramos um ensinamento muito sério a respeito disso. Nós mentimos ao Espírito não com palavras meramente, mas nós mentimos ao Espírito quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, e talvez por interesse próprio, talvez por vaidade, talvez por influência do diabo, nós não honramos esse compromisso de forma correta. Eu tenho presenciado aqui na igreja, o pastor Alberto sempre que tem oportunidade, na quinta-feira, quando vai falar sobre propósitos e quando você vai falar que vai consagrar alguma coisa a Deus, tome muito cuidado, Nós às vezes movidos pela emoção, nós às vezes movidos, até mesmo na oferta, né? Porque todo mundo está dando, a gente vai lá e dá também, né? Ah, não vou ficar para trás não. A gente às vezes comete decisões, toma decisões que são equivocadas, e depois chegamos e falamos que foi um erro perante o anjo do Senhor. Não podemos fazer isso, meu irmão, não podemos fazer isso. Nós temos que ser crentes transparentes com a coisa de Deus. Muito melhor é, se você não está disposto, ou você acha que não vai conseguir cumprir, muito melhor é falar assim: eu não vou cumprir isso e não vou fazer esse propósito. Não, eu não vou assumir esse compromisso dessa oferta. É como o pastor Alberto tem enfatizado, nós, quando tomamos entendimento a respeito da oferta, isso é extremamente libertador para nós, porque nós começamos a ter ciência de que a igreja não é sustentada pelo dinheiro do povo, é sustentada por Deus. Talvez doa para você isso, mas é sustentada por Deus, que sustenta o povo. Deus é que concede a você a oportunidade de trabalhar. E Deus é que move através do seu Espírito a oportunidade de você ofertar, de você dizimar. Ele é que convence de tudo isso. Isso é extremamente libertador, porque a gente não fica refém do dinheiro, não fica refém da negociação. A gente não chega aqui na frente, tem que ficar falando um monte de coisa para tentar convencer você a dar dinheiro, porque a gente precisa comprar um computador, precisa comprar não sei o quê. A gente se desprende desse tipo de coisa, se desprende. É extremamente libertador para nós como cristãos isso. Glória a Deus. E também nós podemos apagar
o Espírito Santo, apagar a chama do Espírito Santo. Eu não vou ler esse versículo, que existe algumas considerações a respeito disso, mas nós podemos apagar, sim, o Espírito Santo. Os 3 últimos eu vou deixar, não vamos ler ali também não. Resistir ao Espírito Santo, porque isso, a maioria das vezes, é relativo a pessoas incrédulas, né? Incrédulas. Só gostaria de comentar uma coisa com você. Talvez você esteja convencido, agora nesse momento, de que eu preciso realmente ser cheio do Espírito Santo. E espero que esse, na verdade, é o propósito desse estudo. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu não quero esses padrões que eu tenho na minha vida. Eu quero algo mais. Eu quero ser mais usado por Deus. Eu quero ser mais um instrumento de Deus. Eu preciso disso. Talvez esteja no teu coração. E como é que eu começo a ser cheio do Espírito? Bom, uma vez que você aceita a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele vem, você tem um novo nascimento, o Espírito Santo vem a você. Mas o que nós precisamos ser é mais do que isso, é sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios, dia após dia, constantemente, sermos cheios do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que talvez a coisa mais importante, uma coisa que Deus deu a você, e que nem mesmo você tem competência de perder, você até pode se submeter, pode se sujeitar, mas que você não tem condição de perder, é o livre-arbítrio. Deus deu a você o livre-arbítrio. E se você perdesse isso, você não seria mais você. Deus deu a você o livre-arbítrio. Então eu quero ler a você agora, por gentileza, João 4, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe que essa circunstância em que Jesus falou isso foi naquele poço em que a samaritana foi lá e encontrou com Jesus. Jesus pediu água, e daí Jesus fala que se soubesse quem realmente estava falando ali com ela, né, o poder de Deus, ela pediria da água, né? O que significa essa água ali? Vamos um pouquinho mais para frente. Veja no capítulo 7, de 37 e 39, por favor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, hein? Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber e os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele disse a respeito do Espírito de Deus, que seria derramado sobre toda criatura, sobre todo aquele que é nascido de novo. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, nós precisamos ser cheios. E tudo começa, sabe como? Peça. Peça. Quando nós falamos em pedir, não há outra forma de você pedir a não ser em oração ao Senhor. Peça a Deus. Quando você pede, você está fazendo uma oração a Ele. Então a primeira coisa que eu peço a você, separe um tempo para orar. E peço ao Senhor: Senhor, eu quero ser revestido, eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito, Senhor. Precisamos nós ser cheios do Espírito de Deus. Peça. Outra coisa muito importante que serve como alicerce para que o Espírito de Deus venha e cresça, um firme fundamento, é a fé. A fé, meu irmão, vem por ouvir. E ouvir do quê? Do mundo, da TV? Ouvir da palavra de Deus. Precisamos estar constantemente atentos à palavra de Deus. Precisamos estar constantemente ouvindo da palavra de Deus. Constantemente ouvindo, vindo à igreja, estarmos atentos a isso. Precisamos. Porque com isso, a fé é acrescentada em nós. Mudamos quem nós somos, como o pastor Alberto sempre diz, a fé é isso. Não é meramente uma crença. A fé muda quem nós somos. E quando mudamos isso, é um terreno fértil. Nós somos, na verdade, um alicerce para o Espírito Santo fazer uma boa obra em nós. E o Espírito Santo, quando nós vimos, faz nos dar revelações sobre a palavra e volta novamente a termos aumentar a nossa fé. E isso se torna um círculo. Se torna um círculo. Precisamos sim estar cheios do Espírito Santo. Precisamos ser homens de fé. Precisamos buscar do Espírito. Entende isso, meu irmão? Entende isso? Muito bem. Então eu quero fazer uma oração a você, mas antes de fazer a oração, obrigado, Jaqueline, obrigado, Fabrício.
Antes de fazer a oração, eu queria cantar um hino bem antigo, talvez o pessoal da velha guarda conheça, mas que faz todo sentido para nós como cristãos. Ele fala assim: Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção que o Senhor agora faz-me ver, as tuas maravilhas com amor. Então pede assim: vivifica-me, vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilhas, sabe, maravilhas na sua vida, dentro de você mesmo. Então vivifica-me, Senhor, vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilhas, maravilhas, maravilhas. Amado Deus, nós nos sujeitamos a Ti, Pai. Nós refletimos, Pai, sobre o Espírito Santo, Pai, que nos testifica, Pai, de Cristo Jesus, que nos testifica de Ti, Pai. E nós te pedimos, Pai, nessa noite, que o Teu Santo Espírito, meu Deus, venha a nós. Ó Senhor Deus, muitas vezes temos negligenciado, Pai, negligenciado o poder, esse presente maravilhoso que nos foi dado, Pai. Essa comunhão que nós temos contigo, Pai, através do Santo Espírito, Pai. E nós te pedimos, ajuda-nos, Pai, a não negligenciar mais isso. Ajuda-nos, Pai, a pedir a Ti pelo Santo Espírito. Ajuda-nos a buscar, Pai, os dons. Ajuda-nos, Pai, a meditar na Tua palavra para que a fé seja acrescentada, Pai. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a estar constantemente na Tua casa, Pai. Ajuda-nos a manifestar, Pai, o fruto do Espírito. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, nós precisamos de Ti, Pai. Nós estamos cansados, Pai, de agir com o nosso próprio braço, Pai. Estamos cansados, talvez até mesmo, de evangelizar, de tentar fazer a Tua obra com a nossa própria força. Ó Senhor Deus, muitos de nós estão cansados, Pai, se sentem frustrados com o pecado, se sentem frustrados com a manifestação, porque até querem muitas vezes andar em espírito, mas vem nos braços, vem nas pernas, vem manifestado nos seus membros, Pai, o pecado, meu Deus. Ó Deus, nós não queremos isso, Pai, em nós. Ajuda-nos através do Teu Santo Espírito. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. No nome santo de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Que assim seja. Que Deus abençoe você, meu irmão. Desculpe o atraso aí. Desculpe o atraso. Peço perdão. Amém? Vamos render uma salva de palmas ao Senhor? Oh Deus, obrigado, Pai. A Ele. Oh Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, congregando com os irmãos no propósito comum, Pai, de render louvor e adoração a Ti. Obrigado pelos ensinamentos, Pai, que trouxe até nós, Pai, a Tua verdade, a Tua palavra muda o nosso caráter, muda quem nós somos, Pai. E te pedimos, Pai, guia cada um, Pai, livra-nos do mal, livra cada um aqui, meu Deus, de todo o mal, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão dos santos e o poder de Deus esteja com cada um, em toda a face da terra. E esse amor de Deus que nos constrange, esteja com todos os irmãos em toda a face da terra, nesta noite e para todo sempre. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém?